Amém? Bendizemos ao nosso, Amém. bendizemos ao nosso querido Deus por esta manhã, aqui no Brasil, no caso, né? Agradecemos a Ele por mais essa dádiva que é a vida, né? Esse é o dia que nos concedeu o Senhor. Um dia de paz, de alegria, a qual eu acho que todos nós devemos ter essa alegria, né? É um dia que Deus tem dado. Para muitos, um dia é pouca coisa, mas para quem tem uma experiência com Deus e serve a Deus, sabe que um dia representa muita coisa. E um dia para estar na presença de Deus, né, que tem sido o objetivo de todos vocês, por que não dizer todos nós, né? Porque sirvo a Deus e é um prazer servir ao Senhor. E vivemos num propósito, isso é importante, isso é interessante. Vivermos dentro de um propósito com o nosso Deus, né? E que esse propósito ele seja mútuo, né? Existem os nossos propósitos, mas existe também o propósito de Deus para com as nossas vidas, que devemos assim estar a considerar sempre, né? E entender que Deus tem um propósito para com as nossas vidas. Vivemos períodos difíceis em todo o mundo, em todos os lugares, mas Deus é o centro de todas as coisas e Ele está interessado na minha, na sua vida, para cuidar, para zelar e para fazer-nos prósperos nesta vida e no mundo vindouro. A Bíblia diz, entre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, nesta manhã, eu quero ser franco às irmãs em dizer que o nosso coração é o centro das emoções, nosso coração é o centro das emoções, e a mente humana, às vezes, parece um tanto complicada, a mente humana, né? Pois a própria Bíblia, ela diz, enganoso, lá em Lamentações, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Né? Às vezes nós estamos em uma situação e que nem sabemos por que estamos de tal forma. Estamos alegres agora, daqui a pouco nós estamos tristes. Estamos calmos agora, daqui a pouco nós estamos agitados e nervosos. Recebemos da parte de Deus uma bênção hoje e amanhã nós já esquecemos da bênção que recebemos. É a mente humana, é o coração humano. Por esta razão, a palavra de Deus ela é muito importante para nós darmos ênfase à palavra de Deus, estarmos ouvindo a palavra de Deus, porque ela traz esse equilíbrio para nós, né, para o nosso coração. A palavra de Deus ela traz um equilíbrio emocional, né, para a gente lidar com as nossas frustrações, com os nossos medos e assim manter um equilíbrio, né, na nossa vida para que assim possamos administrar. Quando Deus criou o homem, ele deu ao homem o livre-arbítrio, né? Ele deu liberdade ao homem, criou o homem e disse: crescei e multiplicai e enchei toda a terra e domine sobre todas as coisas, sobre os animais, enfim. Deus deu esse domínio, essa autoridade ao homem.
e deu algumas instruções ao homem, né? Deu algumas instruções. Infelizmente, o ser humano, a questão da obediência, o ser humano, ele não é muito feliz nessa questão da obediência, ou a administrar entre o livre-arbítrio e a obediência a Deus, por não ter da parte de si mesmo, né, Adão, o domínio, e não dar uma credibilidade àquilo que Deus falou, tanto Adão como Eva, vieram a cair na situação em que caíram, trazendo para si, para toda a raça humana, as consequências que nós, seres humanos, vivenciamos hoje, as consequências ruins, né? As consequências ruins. E vem Deus trabalhando na vida do homem, né? Fazendo com que este homem ele entenda. A outra passagem bíblica é que ele diz: "Goteje a minha doutrina, assim como o orvalho cai sobre a relva", né? E é interessante essa questão do gotejar do orvalho que faz sobreviver as plantas, né? Principalmente nos períodos mais áridos, mais secos, né? Que durante a noite o frio, o frio, a temperatura, a umidade, né, do ar gera esse orvalho, que não é muita coisa, né? Quem conviveu no campo sabe que orvalho não é chuva. O orvalho é a questão da umidade na planta e que por essa umidade e a oxigenação dela vem a formar uma gota ou pequenas gotas de água que escorre por toda a planta, né? Na folha, ela desce, escorre no caule ou cai no chão, dependendo do tamanho da planta, e acaba molhando a terra, a raiz na qual a planta ela suga as proteínas, a subsistência, daí ela vem resistir ao tempo seco, enfim. Os animais comem a planta, passa o período seco, e quando vem a chuva, aquela planta reverdece, ela sai, ela brota linda, bonita e maravilhosa. Então, é importante nós observarmos essas coisas para que este mal que tem dominado hoje no mundo inteiro, né? Talvez seja até o mal do século, né? Essa coisa que a gente às vezes acha que é simples, mas é muito agressivo e complicado, que é a depressão, né? A depressão. O ser humano ele se fecha, ele faz um mundo para si, ele formaliza, ele idealiza e se prende, né, na questão pensamentos, ideias e acaba tornando escravo de si próprio, de coisas, de emoções, de sentimentos e vira uma turbulência na mente de maneira que a pessoa não consegue se desvencilhar desta situação, fica preso, né? E não consegue sair, às vezes, ou sempre é necessário a ajuda de um psicólogo e às vezes não consegue sair da situação. Às vezes a situação se torna tão grave que precisa a pessoa tomar medicamentos, drogas para poder dormir, enfim, para tantas coisas, né? Mas, irmãos, irmãs, a vontade de Deus é que tenhamos paz,
Jesus disse: Eu deixo a minha paz eu dou, não dou como o mundo a dá. A paz de Jesus, ela excede todo o entendimento. E nesta manhã eu quero trazer esta paz através da palavra que eu vou estar meditando com vocês, através desta palavra. E a minha vontade, meu desejo é que no coração de vocês todas haja paz para que vocês consigam tanto servir a Deus como administrar a própria vida de vocês, a família, para aqueles que são chefes, aquelas que são chefes de família, às vezes até, digamos assim, seguem uma carreira solo, né? Uma carreira solo, não tem um marido, enfim. Mas que você, irmã, você seja próspera, você tenha saúde, saúde mental, saúde espiritual, saúde emocional. Eu quero que você seja próspera para que você venha a administrar, né, tudo aquilo que está em seu redor e venha, por fim, alcançar os seus objetivos, né, aos quais eu não sei quantos nem quais são, mas eu quero de antemão te dizer que em Isaías 64, versículo 4, diz assim: Desde a eternidade não se viu, nem se ouviu um Deus que trabalhe para aquele que nele espera. Daí eu pergunto nesta manhã: quantas de vocês estão esperando em Deus? Quantas estão esperando em Deus? Aí eu digo assim: dê um brado de alegria, dê um brado de vitória, porque Deus está trabalhando por vocês. É? Quem puder dar um glória, dê um glória. Glória a Deus. Glória a Quem Deus. puder bater uma palma de alegria, bata a palma Amém. de Aleluia, Amém. Toda alegria. aleluia. glória te damos, Senhor. Glória, glória. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Amém. Eu Se creio. você está realmente colocou nas mãos dele e está esperando nele, pode vir um furacão, pode vir a tempestade, pode vir a enxurrada, mas a casa ela não cai. Você não vai cair, você está de pé porque Deus tem sustentado, Deus tem prosperado a sua vida, Deus tem prosperado os seus dias e você está de pé, não obstante o que esteja acontecendo ao seu redor. Então, quero trazer para você nesta manhã alegria, é isso que eu quero trazer nesta manhã. Você tem alegria, você saiba, você tem essa convicção que você não está só e que Deus está trabalhando na tua situação, no teu pedido, no teu propósito e no teu projeto de vida. Mas também volto ao começo da minha explanação nesta manhã, o ouvir a palavra de Deus, o ter acesso à palavra de Deus é muito importante para nós, né? Nós termos esse acesso, nós ouvirmos o Senhor é muito importante, né? Nós darmos atenção àquilo que Deus está querendo. Lembrando a vocês todas nesta manhã, eu creio que vocês um dia fizeram aliança com Deus, todos que estão
ligados nesta congregação, vou chamar assim, né? Eu ouvi esse termo nesta manhã. Todos que estão ligados nessa congregação fizeram aliança com Deus, aceitaram a Jesus. E aqueles que estão nesta congregação que ainda não fizeram essa aliança com Deus, né? De ter Jesus, de aceitar Jesus, de ter a vida proporcionada por Jesus, que a chamamos de vida eterna, eu creio que estão aqui por Deus, estão aqui buscando a Deus, estão aqui querendo algo de Deus, né? E Deus tem para dar. Deus está olhando para você, Deus está olhando para a tua situação, Deus está vendo a tua situação e de uma forma sobrenatural, ou seja, você não pode ver ou você não está vendo, porque a fé é isto. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não vê. Você não está vendo, as circunstâncias estão dizendo que você não vai conseguir, mas dentro de você e a quem você está buscando, ou de quem você está buscando, que é Deus, ele te dá essa segurança, ele te dá essa certeza, ele te dá essa convicção. Então, mesmo as coisas estando ao contrário, você sabe que Deus é fiel para te dar aquilo que você está buscando. Importa que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então é preciso ter essa certeza, ter essa convicção na palavra de Deus. E a palavra, ela nos sustenta no objetivo. A palavra, ela nos prende no objetivo, ela nos segura no objetivo e não permite que os invasores ou as situações invasoras, o inimigo de nossas almas e todas as suas legiões, eles tentam, mas não conseguem nos frustrar. Né? 1.000 cairão ao teu lado, Salmo 91, e 10.000 à tua direita, embora você esteja passando num vendaval, mas você não será atingido. Há um versículo que diz que Deus tem o seu caminho na tormenta. Agora imagine aí aquele que passa dentro de uma tormenta e nada lhe acontece. Então, esta segurança que eu quero passar para vocês nesta manhã, diante dos muitos objetivos, diante das buscas, né, em Deus, e dizer para vocês, como diz lá em Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado. Agora, dureza para nós é esperar o tempo, porque às vezes a ansiedade faz-nos querer as coisas para ontem, né? Deus nos deu hoje, mas a gente queria para ontem, de forma ansiosa, de forma precipitada, muitas vezes, pela dor, pela agonia, pela angústia, né, que estamos passando, e bate aquela ansiedade de querermos as coisas. Mas eu quero dizer a vocês que nós estamos numa guerra no mundo espiritual e às vezes a gente ora a Deus e a resposta não vem logo. Nós temos um exemplo na Bíblia, a oração de Daniel. Daniel orou e a resposta não veio logo. Nós ouvimos muitas mensagens a respeito de Daniel, o quanto Deus abençoou a Daniel, a fidelidade de Daniel, mas houve muitos processos, né, ao qual ele passou
E nós também passamos muitos processos, né? E se há alguém nesta manhã passando por algum processo, eu quero lhe dizer que Deus é contigo, que a vitória é tua pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Demorou a oração e Deus, ele revela a Daniel que houve uma batalha entre os seus arcanjos e os demônios no campo espiritual, que impediam, de alguma forma, não queriam que os anjos passassem e trouxessem do céu a provisão para Daniel. Mas ela chegou. Os arcanjos de Deus venceram o inimigo. Então, por mais que esteja ferrenha a luta, a situação, Deus está no controle dela. Deus está trazendo para você, minha irmã, aonde quer que você esteja, a bênção, a solução, a paz, o tempo do refrigério, o tempo de você cantar. Talvez você esteja chorando hoje, mas o tempo de cantar, ele vai chegar para você. Talvez você esteja subindo uma grande montanha em que se faz necessário você se esforçar, né? A palavra de Deus manda nós nos esforçar e Jesus manda resistir, né? Se o tempo é mau, ele não manda nos esconder, ele manda nos posicionar, resistir ao mal, e ele fugirá de vós. O inimigo, ele vem por um caminho, mas Deus preparou 7 caminhos para ele fugir, para ele correr. Então, receba nesta manhã essa vitória da parte de Deus, esse conselho da parte de Deus, essa estrutura da parte de Deus, e cuide do seu coração, pois só você conhece ele. Cuide da sua mente, pois só você conhece ela. Você é uma alma preciosa para Jesus. Todas as almas são minhas, diz o Senhor. Todas as almas são minhas. E você é de Deus, você pertence a Deus e precisa estar segura em Deus, em paz com Deus e em paz consigo próprio, para poder ter forças e graça para administrar as situações. Receba nesta manhã a paz de Deus, receba nesta manhã a alegria de Deus, receba da parte de Deus nessa manhã esta toalhinha em forma de palavras que enxuga as tuas lágrimas com carinho. Amém? Enxuga as tuas lágrimas com carinho. Estas palavras é como a toalhinha de Deus para enxugar as tuas lágrimas com carinho e para reforçar e para que as tuas perspectivas em Deus elas estejam firmes e você forte nessa esperança, nessa convicção, sabendo que Deus ele está contigo e que você não está só. Embora às vezes pareça que a gente está só, mas Deus está no comando, Deus está no controle de todas as coisas. Eu não sei quanto tempo eu tenho mais, por favor, minha querida filhota Tayane, me diga aí quanto tempo mais eu tenho, que eu quero ler uma palavra. Pode ser, pai, não tem problema não. Tipo, a nossa live vai até, acho que até 8h30 aí para vocês. Então, tá tudo bom. Pronto, pronto. Eu gostaria de fazer menção
na palavra de Deus em Mateus, no capítulo 19, e o versículo de número 16 em diante, Mateus, capítulo 19, versículo 16 em diante. Olha, irmãs, eu quero dizer para vocês que existe um lugar lindo, um lugar maravilhoso, um lugar especial preparado por Deus. Nós, no tempo da nossa peregrinação, porque somos, eu não sei até que ponto vocês conhecem a Deus ou têm uma experiência com Deus, mas nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós estamos passando um tempo, uma temporada, né, um espaço de anos, qual nós não sabemos. Ontem, na igreja, eu ri que meu pai morreu com 96 anos e eu já tenho 60. E se Deus me der mais 26 anos, eu estou no lucro. Então, não sabemos, né, quantos dias mais nós temos na Terra, mas precisamos vivê-los com alegria e na esperança de que a morte, ela não é o fim para nós, tá? Porque nós vivemos no mundo com muita pressa, né? Muita pressa, porque a morte está chegando. E a morte não é o fim, a morte não é o fim. A morte é uma transição estabelecida por Deus. A morte, a morte é assim como nós sabemos, nós nascemos, não sabemos como foi essa situação quando nós nascemos, mas nós nascemos, né? E estamos aqui. A morte, ela não é, para muitos é uma destruição, mas para quem serve a Deus é uma passagem, né? É uma passagem que o ser humano ele passa, Deus determinou que o homem voltaria ao pó, né? E o espírito e a alma voltaria a Deus que o deu. Mas nós temos de Cristo uma esperança. Ele disse que ele, assim como ele ressuscitou, a morte não o deteve em uma sepultura. Ele, ao terceiro dia, ressuscitou. E depois de alguns dias após a sua ressurreição, se vocês lerem o livro de Mateus, os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João relata essa situação. E depois de alguns dias que ele ressuscitou, trouxe algumas instruções aos discípulos para a propagação do evangelho. É isso que nós estamos fazendo, né? Trazendo alegria, estrutura, um fortalecendo o outro, né? Porque a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo e seus membros em particular, e o corpo é assim, tudo aquilo que nós alimentamos é distribuído para o corpo, né? Para os membros do corpo. E está tudo interligado, né? Cada membro nosso, braço, perna, pé, orelha, está tudo interligado com auxílio de juntas, de medulas, a Bíblia retrata isso, né? E Deus, ele tem preparado para nós, né? Jesus deu instruções e os discípulos viram Jesus subindo a olho nu. E ele, de repente, conversando, ele foi subindo, subindo, e diz a Bíblia que uma nuvem o ocultou no céu. Antes desse relato, eu quero dizer que Jesus, ao ressuscitar, ele ressuscitou em glória, de maneira que os discípulos reunidos ali, ele entrou naquela sala, naquele salão,
estando as portas fechadas. Ele atravessou a parede e ele foi questionado por Tomé. Aí ele pegou, mandou Tomé colocar a mão dele no lugar dos cravos para que ele tivesse convicção que não era um fantasma, não era uma imagem, que era um corpo, que era realmente Jesus. Tomé teve convicção. Era Jesus ali, mas Jesus já estava em glória, a morte não pôde. Embora ele morreu, mas a Bíblia diz: solta as ânsias da morte, ele ressuscitou, né? Ele veio à vida novamente. E ele fez essa promessa para nós, depois ele foi para os céus, ele prometeu nos levar para os céus. E eu quero que você tenha essa esperança, certo? Essa convicção. Mas ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, criança, nesta manhã, Jesus está com você, ele está presente na sua vida, na sua história, né? E eu trago esta palavra aqui nesta manhã. Diz assim: eita, minha esposa, eu vou precisar da outra Bíblia agora, porque meus olhos. Amém, irmãos? Meus olhos, Mateus 19:16. Passei para o oftalmo, mas o óculos não mandei fazer ainda, mas vou fazê-lo. Aí a gente precisa de umas letrinhas maiores. Mateus 19:16. Amém. Chegou aqui o socorro. Diz assim: e eis que aproximando-se dele, ou seja, de Jesus, um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei, ou seja, que bem farei para conseguir a vida eterna. E ele disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai, tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe, porém, o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá ou reparta com os pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus.
Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no seu trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, pai, mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Amém? Olha as palavras de Jesus. Segure aí esse último versículo 29, a parte B do versículo. Olha como eu comentei a respeito do estar ouvindo a palavra, alicerçado na palavra, tendo a palavra como âncora, tendo a palavra como proteção também, a palavra é proteção e escudo, né? A gente observa os soldados de guerra em grandes concentrações, usa aqueles escudos de vidro, né? A prova de choque, né? De bala, né? É uma proteção. A palavra é proteção em todas as esferas da nossa vida. A palavra ela entra como proteção. E observe na expressão de Jesus que ele mostra que receberá 100 vezes tanto e herdará por fim a vida eterna. Por que que eu estou falando isso? Aí eu tomo as palavras do apóstolo Paulo, que diz dessa forma: se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque nós temos acesso à palavra e o resto do mundo ainda não tem. Ou seja, só aqueles que irão ser alcançados por esta mesma palavra terão esta segurança, né? Por que eu estou falando isso? Porque este jovem, ao procurar Jesus, pelo fato de ter um certo conhecimento e até mesmo uma prática, que é o que nós estamos fazendo, nós estamos praticando o Evangelho, nós não estamos mais observando, nós estamos na prática do Evangelho de Jesus Cristo, nós estamos dentro dele. E ele se aproximou de Jesus, querendo saber de Jesus, se faltava ainda mais alguma coisa, o que era que ele tinha que fazer para ter vida eterna. Jesus, sabiamente,
diz a ele, porque Jesus conhecia o coração dele, ele conhece o nosso coração. E ele respondeu ao rapaz: guarda os mandamentos. E ele disse: eu tenho feito. Quais são? E Jesus relata os mandamentos. E ele responde: olha, até de uma forma irônica, né? Olha, eu tenho feito isso desde minha mocidade. Mas Jesus conhecia, Jesus vai mais fundo, vai mais fundo. Vai, vende tudo que tu tens, dá ou reparte com os pobres. Vem, segue-me e terás a vida eterna. E aquele moço ficou triste, ele entristeceu e ausentou-se de onde Jesus está e criou uma certa discussão entre os discípulos de Jesus. Eles disseram: dessa forma, quem vai ter vida eterna? Está difícil, né? E ele diz: é difícil um rico entrar no reino dos céus. Mas depois ele, ele explica, né? Ele explica essa situação ao falar que se você está seguindo com propósito, você vai receber, você vai ser próspero aqui na terra, você vai ter 100 vezes mais daquilo que você está querendo, que você está pedindo ao Senhor. Mas o que eu quero dizer nesta manhã, que o mundo aqui, ele nos traz frustrações, tudo aqui ocorre para nossa mente frustrar, às vezes até duvidar de Deus, às vezes até colocamos Deus à prova. Uma coisa é Deus nos provar, outra coisa é a gente colocar Deus à prova, né? Como fez Gideão. Gideão colocou Deus à prova. Deus estava dando a batalha, a vitória a ele, mas ele não tinha muita certeza. Olha o que é a mente do ser humano. Deus estava com ele, estava malhando o trigo ali, né, para os inimigos, porque era assim, eles plantavam e os inimigos vinham destruir tudo que eles plantavam, o povo ficava com fome, que o ladrão vem roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz: eu venho para dar vida e vida com abundância. E às vezes Deus está nos dando e a gente não está entendendo que Deus está dando, a gente não está enxergando que Deus está dando. E Gideão estava malhando o trigo ali, Deus abençoando ele, Deus aparece a ele e ele coloca Deus à prova, né? Olha, eu quero molhado, Deus molha, agora eu quero seco, Deus deixa seco no outro dia. Aí agora ele diz: agora não tem jeito, é encarar o que Deus quer. Amém? Você está disposto nesta manhã, as irmãs, a encarar o que Deus quer para as vossas vidas? Então é assim, as coisas dessa vida, quando nós focamos em um objetivo humano, dá nervoso, dá estresse, né? Assim, dá raiva. O crente tem raiva, o crente tem hora que o crente. E por que tem raiva? Porque nós não somos anjo ainda, irmãos. Nós não estamos do outro lado da vida ainda. Nós nos deparamos com o nosso coração fragilizado pelas situações, né? Às vezes é uma coisa tão pequena, tão minúscula que nos incomoda. Passamos tantas coisas, batalhas grandes, coisas terríveis, tiramos de letra, mas às vezes é uma coisa tão pequena, mas para nós é muito, porque não estamos alcançando aquilo que nós estamos querendo. Mas eu quero te dizer que Deus está no controle, Deus está no comando. Que não fique triste, né? Nem pesaroso. Aí você diz para mim: poxa, o pastor veio pregar hoje
e vem falar desse rapaz que ficou triste, ele tendo muita coisa. Olha, minha filha lembra do pastor Rosalvo, não sei se ela lembra, ela conheceu o pastor Rosalvo. Saudosa memória, era um velhinho, né? E tinha hora assim que ele se alegrava e dizia assim, aleluia, aleluia. E quando nós perguntávamos a ele, o que é, pastor Rosalvo? Ele diz, é Jerusalém, né? Jerusalém Celestial. Ele se lembrava de Jerusalém Celestial. Aí ele dizia assim, olha, irmãos, para que você entenda, o homem pode se vestir de ouro, você pode ter tudo, tenha tudo. Objetivo tudo. Você pode ter tudo. Mas ele diz assim: mas tenda a humildade. Essa humildade, irmãos, é você ter Deus na sua vida, você ter Deus na sua coração, você ter esperança de vida eterna, você ter convicção de vida eterna, que você não tenha nada maior na sua vida, porque a maior riqueza que você tem é a sua própria, você não existe em você nada maior do que a tua alma. A maior riqueza que você tem é a sua alma, a qual Deus coloca nas tuas mãos para você cuidar dela. Um homem pode viver 100 anos, está lá em Provérbios. Pode viver 100 anos, possuir herdades, gerar filhos, ou seja, ser muito próspero igual a esse jovem, igual nós somos e queremos ser, que ninguém quer viver em ruína, ninguém quer estar em ruína, mas provérbio diz assim, provérbio diz assim, Jade ficou mudo. O telefone. Ah, pronto. voltou. Mas provérbio diz assim, se ele não fizer bem, estão me ouvindo? Diga amém. Pronto. Se ele não Amém. fizer, amém. Se ele não fizer bem a sua alma, um aborto ou um abortivo é melhor do que ele, certo? Eu não quero que você pare de investir nos teus objetivos terrenos. Prossiga, porque Deus está no comando, Deus está no controle. Mas não perca o objetivo maior, seu, que é onde a sua alma vai viver eternamente, os céus, os céus, os céus, os céus, aonde é inimaginável esse lugar. A Bíblia retrata, mas nós não conseguimos muitas vezes entender ou às vezes nos sentir neste lugar. Mas é um lugar maravilhoso, onde retrata que as ruas são de ouro. Quem mora numa rua, quem mora numa rua linda aí? Tem alguém que mora numa rua linda? Diga amém, gente, por favor. Quem mora numa rua bem, bem limpinha, bem tratada, onde os vizinhos são todos cuidadosos, onde Amém. você pode respirar, né? E acordar de manhã e ver um ambiente bonito. E Amém. quem não Glória a quer, Deus. e quem não quer morar aqui num lugar especial assim, onde tenha tudo que você quer e almeja. Todos nós lutamos por isso, né? Então, os céus milhões de vezes melhor do que toda essa beleza que nós vemos aqui, certo? Agora é assim, para vivermos aqui, tudo que diz respeito ao nosso bem-estar, às vezes nos gera tristeza, como gerou no coração desse jovem. Ele tinha tudo, amém?
Ele tinha tudo. Mas a Bíblia diz assim: aonde tiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Aonde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Quer dizer, tesouro é algo valioso. Até onde nós conhecemos histórias de descobertas de tesouros, quando a pessoa que busca um tesouro encontra o tesouro, essa pessoa está descansada para o resto da vida, e todos aqueles que o acompanham estão descansados o resto da vida, financeiramente falando, bem-estar humano e tudo mais. Porém, a Bíblia fala desse tesouro maior, que é um tesouro eterno. Aonde tiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, a Bíblia é esse ponto divisório. A Bíblia é esse ponto divisório, né? É onde ele, ela tem um poder. A palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma. Ela penetra até a divisão da alma. É o agir de Deus. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, o que eu trago nesta manhã é para que vocês cuidem muito bem do coração, da sua mente, para manter um equilíbrio e administrar aquilo que você está buscando aqui na terra, a qual Jesus Cristo diz cá embaixo no versículo que nós lemos, no versículo 29 de Mateus, capítulo 19. Mateus 19, 29, ele diz que ele receberá 100 vezes mais, certo? 100 vezes tanto quanto você está buscando. Porque a medida de Deus, diz assim, que é recalcada, sacudida, ou seja, é transbordante. Deus vai fazer você transbordar. Mas não se esqueça do tesouro nos céus. Então, tenha a palavra como esse antídoto para que você tenha sempre paz, para que você tenha sempre equilíbrio, para que você tenha essa estrutura de guerreiras como vocês são e estão sendo sempre, né, na oração, na consagração e levando o evangelho à frente, passando as experiências para outros ter essa mesma experiência, para que você tenha essa estrutura, este equilíbrio e possa se cumprir as escrituras na sua vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então saiba que Deus tem enviado anjos para cuidar de você, você não está só. E tem o Espírito Santo dentro do seu coração para manter esse equilíbrio espiritual e emocional. E você cultivar a felicidade a cada dia, você possa sorrir e se alegrar em Deus, mesmo às vezes a circunstância não sendo tão favorável para você estar em paz, mas você ter essa paz, porque você está em Deus e porque Deus está com você. Amém? Eu vou encerrar a minha participação nesta manhã, agradecendo a Deus, né? Eu vou fazer oração por todas vocês. Quem precisa de oração ainda? Alguém precisa de oração? Pai, Eu e minha casa. pai, Aqui nós temos o costume de dizer, eu e minha casa. Sim, filha, pode falar. a gente tem uma lista onde tem pessoas que estão falta de emprego, pessoas que têm filho doente, precisa ajudar financeiramente. São imensas, e a lista cada dia cresce.
Mas em nome de Jesus, ela precisa diminuir para que as pessoas venham a ser vai, abençoadas. e Mas vai diminuir. em nome Eu de tenho uma Jesus, experiência, eu tenho uma aleluia. experiência. Esses dias assim, eu fico, não é até preocupada, né? Mas quem já passou por luta sabe muito bem o que é quando tá numa peleja e você fica naquela ansiedade, querendo uma resposta. E quando eu vejo a lista, eu lembro desses momentos difíceis que passei, dependendo de uma resposta, de uma solução de Deus. Vamos orar, né? Que o Senhor venha orar por essas pessoas que estão precisando. É Amém. desemprego, causa nas justiças, são inúmeros Amém. motivos. Aleluia. Oh, pai também, desculpa. A irmã Estela, ela daqui a pouco vai ter uma audiência, né? Um documento onde ela pede a liberação para que ela venha trabalhar. A irmã Estela, eu vou falar, viu, Estela? Ela está presa a domicílio, mas ela quer trabalhar. Ela tem filhos pequenos. Então, assim, essa decisão é muito importante na vida dela. Que o Senhor possa estar orando por ela também. Aleluia. Sa- Salmo 46. O Senhor dos Exércitos está conosco. Eu tenho uma experiência na pandemia aqui. Quem lembra da pandemia do sofrimento, né? E na igreja, a qual estava sobre minha responsabilidade, que não estou mais lá, eu estava na congregação de Calixto, e em plena pandemia, empresas fechando, tudo travado, e Deus dando emprego aos irmãos de Calixto que estavam desempregados. Foram muitos irmãos, e vocês sabem que aqui no Brasil é tão difícil, como difícil é no Brasil, mais difícil do que os países aí na Europa. E Deus abriu portas para os irmãos que estavam desempregados, né? Portas e de carteira assinada, e os irmãos davam testemunho felizes, né? E eu Uhum. tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que Deus vai entrar com providência. Então vamos orar ao Senhor, Senhor dos Exércitos, que está conosco nesta hora e sempre. Querido Deus, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nesta manhã, nós queremos agradecer ao Senhor pelo dom da vida, a dádiva da vida e poder adentrar, meu Senhor, a tua presença. São muitas causas, meu Deus, uma lista enorme nas mãos de Tayane, Senhor. Ela disse que tem que diminuir. Senhor, a gente não tem como administrar muita coisa. Ou queremos diminuir. Pai, eu tenho certeza, e a tua palavra nos diz que no céu não tem acúmulo, não tem congestionamento e nem acúmulo. O Senhor atravessa todas as barreiras, como fez com aquela oração de Daniel. A bênção chegou, a resposta chegou. Eu peço, meu Senhor, por esta causa de tua filha, Senhor, que precisa dessa liberação, em nome de Jesus, Pai. Entra com providência, toma o coração daquelas pessoas que vão tomar essa decisão. O Senhor quebrou o coração de grandes reis e Faraó. Ele teve que liberar o teu povo. E muitas vezes nós estamos assim, presos a uma situação em que nós não temos como desatar, mas o Senhor sabe como desatar este laço, este embargo. Tire estes embargos, meu Senhor, estas vidas que estão precisando de uma porta de emprego para, meu Deus, administrar a sua vida, para que haja víveres, meu Senhor, bem-estar, e eu sei que o Senhor quer o bem-estar de cada uma dessas pessoas. Não há barreira para ti, meu Senhor. Por isso eu te peço nesta hora, em nome de Jesus, toma esta lista, toda essa lista,
e as irmãs que estão nessa live, meu Senhor, em nome de Jesus, vai de encontro, visita o esposo, visita o filho, o neto, os parentes, a parentela. Meu Deus, todas as famílias representadas por estas pessoas, todas estas causas, necessidades, meu Senhor, venha suprindo, Pai. Seja tu a prosperidade dessas pessoas, seja tu, ó Deus, a solução. Venha como o Senhor dos Exércitos nesta manhã, porque o Senhor não perde batalha e nós nos rendemos a Ti nesta manhã. Nós nos doamos nesta manhã na Tua presença. Quebra todos os laços humanos e de Satanás, toda obra feita, todo trabalho no passado, quebra toda maldição, toda trincheira, toda negatividade. Eu quero, Senhor, pedir a Ti, pela mente das Tuas filhas, pelo coração das Tuas filhas, meu Senhor, venha trazer essa paz verdadeira, essa convicção, porque sabemos que o Senhor está trabalhando, o Senhor está vendo, o Senhor está presente, aleluia. O Senhor é o socorro bem presente na angústia. E olha quanta angústia, meu Senhor, quanto choro, quanta lágrima, e às vezes falta até palavras para pedir, ou não sabe como te pedir. Mas nesta manhã de oração, nós estamos clamando ao Senhor. Pai, visita, toca, repreenda o mal. Meu Deus, trabalha na mente de cada um, meu Senhor, gerando a paz, acrescentando fé. Pai, nesta manhã, que esta manhã seja marcada, Senhor, que esta manhã seja marcada, meu Deus, pelo teu milagre. Que haja milagre, meu Senhor, em todas as esferas, Pai. Que haja milagre. Estenda a tua destra, meu Senhor. Guarda estes irmãos, guarda minhas filhas, meu Senhor. Pai, estenda a tua mão de bondade e misericórdia e toma a tua direção, toma a dianteira de todos esses fatos, de todas essas situações, Pai. Meu Deus, e repreenda, Senhor, toda resistência do inimigo, que haja um milagre nestas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos vocês, creia na provisão e no milagre de Deus, e sejam prósperos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu Pai, e continue abençoando. E um cheiro, um Cheiro, filho. cheiro. Eu Deus sei que você já abençoe. tem que sair, mas obrigado É, por vou ter sair. esse tempinho para nós. Obrigado. Amém. Deus abençoe. Cheiro. Aleluia. Jailza, eu vou passar para já. Jailza tá podendo falar ou vai ter que sair? Não, hoje eu estou em Ale- casa. Ele, Quer falar ele que alguma vai. coisa? Hoje a nossa live tá um pouco diferente, gente. É, hoje foi palavra pastoral. É, Hoje foi doutrina, culto de doutrina. foi realmente um culto abençoado. Deus falou muito e o que destacou bastante. Cuide da alma de vocês, do coraçãozinho de vocês. Fique ligado. Nosso tempo não é aqui nessa terra, a gente vai para o céu. Então vamos ficar olhando para o céu, minhas irmãs. Viu? Vou É passar. verdade, é verdade. Nós já estamos em cima do horário, mas agradecidas ao Senhor pela palavra, né? Como foi falado, não temos terra. A gente trabalha aqui, mas com um olhar do outro lado, né? Eu me pego muito no Apocalipse, no capítulo 20, que ele fala que o Senhor limpará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, nem pranto, e nem ranger de dentes. Então, essa é a nossa maior alegria, sabermos que o Senhor está conosco. A luta que nós passamos é passageira diante de uma eternidade que nos espera.
Então, para nós, nessa manhã, resta nós sabermos agradecer, ficar com os olhos atentos, coração atento, porque o nosso coração é enganoso, e muitas vezes as lutas, as tragédias da vida, do dia a dia, faz nos querer regressar. Mas a palavra dessa manhã é para nós, avante, avante e avante. Que o Senhor possa nos abençoar grandemente. Irmã Estela, a vitória já é tua, em nome de Jesus. Nós estamos aí, Amém, amém. o pastor falou na época da pandemia, foi de fato, irmão, eu nunca vi, aquilo foi uma experiência muito grande. A pandemia trouxe muita tristeza, mas teve muitas experiências para nós como cristãos. E o Senhor abriu tanta porta, jovens, adolescentes, senhores, senhoras, que já nem tinha mais esperança de estar trabalhando. E o Senhor foi abrindo portas assim, todos os domingos, todo domingo a gente fazia uma oração para o Senhor abrir portas. E ele sempre falava assim, o Senhor, faça a sua oração, mas corra, põe seu currículo, acorde cedo, tal.